Como é a fisiologia do chakra? As pessoas falam muito a respeito de chakra, mas o que é chakra? Chakra, gente, são pontos de energia. A energia que sai de você ou que entra em você. Existem vários no seu corpo. Só que aí, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que eu estou falando de fisiologia do chakra? Porque a pessoa acha que é uma coisa fantasiosa, entende? Que é um ponto de luz. Não, gente, não é assim. O chakra, nós temos 7 camadas, tá? 7 camadas. Essas 7 camadas, elas fazem parte desta matéria aqui que recebe o espírito. Os chakras, eles não ficam no nosso corpo, eles ficam nas camadas. Kátia, por que fisiologia? Porque eles têm um formato, gente. Ele é como se fosse carne. Vocês já viram um bucho de boi? Ele bem limpinho, bem lavadinho, que até fazem uma comida com ele. Ele é branquinho, não é? Todo cheio de cortezinhos assim, cheio de coisinhas, como se fossem uma sanfoninha assim. O chakra é desse jeito. E ele pode ficar assim, ou ele é meio abertinho, ou ele vai abrindo com o tempo, ou ele realmente fica assim, no máximo dele. E eu vou explicar para vocês. Em primeiro lugar, por que nós, ao receber o nosso corpo, nós continuamos com os chakras? Porque esses chakras é como se fossem canais, aliás, como se fossem não, são canais que vem a energia do mundo espiritual para o mundo físico, material. A coisa não acontece assim, não é assim não. Você tem aqui, ó, são 7 camadas. Então o chakra, vamos supor, você tem um chakra aqui, né? Que ele é focado aqui, é como se fosse uma ligação aqui assim. Então ele fica mais ou menos aqui, que abre uma força aqui de entrada. Uns dizem moleira, outros dizem centro da cabeça, bem, o nome que dá não importa. O que importa é que é uma absorção que acontece de energia. Tanto a saída de energia quanto a entrada de energia. Como é que funciona isso? Quando a gente vem com o chakra normalmente semi-aberto. Por quê? Porque você tem energia passando de lá para cá, né? Quando você vai tendo a consciência que existe mundo espiritual, que você vai estudando, que você vai focando em determinadas informações, conhecimentos, você vai abrindo os seus chakras automaticamente. Em relação ao amor, a fé, a energia, a força, os conhecimentos que você vai adquirindo, as experiências espirituais, as experiências na vida, você vai trabalhando a sua energia automaticamente, involuntariamente. Então, ela vai tendo normalmente um caminho normal, uma abertura normal assim. E ele faz como o movimento, é como se fosse o movimento do coração, tá? O chakra, ele existe e ele faz esse movimento. O que acontece? Quando você toma um alucinógeno, que isso é péssimo para nós, o chakra não tá assim, ele faz assim, bum! Então o fluxo, quando você toma um alucinógeno, quando você fica recebendo muita energia, um fluxo muito forte, que é alguma coisa que você ingere, que é um alucinógeno. Então é como se tivesse um estupro literalmente no seu chakra, e ele abre de uma vez. Quando acontece isso, você abre demais o caminho do fluxo de energia, das dimensões, dos mundos, da frequência, tá? E de acordo com a frequência em que você está,
você realmente tem viagem astral mediante esse fluxo dessa energia que entrou de uma vez, subitamente, nos seus chakras, tá? Que é como se fosse literalmente um estupro de fluxo de energia. Aí quando vai passando o efeito alucinógeno, aí vai fechando aos pouquinhos. Se você tem costume de tomar várias vezes alucinógeno, chega um ponto que essa abertura ela fica realmente assim e ela não consegue mais fechar. O que pode te dar o quê? Um surto, surto psicótico, pode te deixar muito alienado, muito fora da realidade. Por quê? Porque você viajou numa frequência que você é como se você estivesse com um pé em uma dimensão e o outro pé em outra dimensão e você está naquela transição, entende? Então, o chakra, como ele é realmente uma carne que abre e fecha naturalmente, vai desenvolvendo com o passar do seu processo evolutivo, você vai trabalhando energia, então ele vai desenvolvendo com você, é seu. Isso não é uma religião, tá, gente? Isso é físico espiritual, é uma coisa que existe. Eu fiquei muito chocada o dia que eu comecei a observar isso, porque eu achava que era só um ponto de luz. Mas quando eu comecei a olhar e enxergar isso nas outras pessoas, eu comecei a entender como é que o chakra funciona. Kátia, tem chakras que eles são bem fechados e por isso que às vezes a gente tem algumas doenças? Sim. Existem vários pontos e em um desses pontos, se estiver fechado, ele não está bem desenvolvido. Como assim desenvolvido? Porque se ele não consegue abrir direito e nem fechar direito, se ele não tem uma movimentação, sabe, tranquila, isso quer dizer que você tem que trabalhar alguma coisa na sua vida, seja sentimento, seja consciência, seja razão, seja um equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, ou seja, você tem que procurar o equilíbrio, tá? Então, realmente o chakra é muito importante. Ah, como é que eu desenvolvo isso? Leia bastante, faça meditação, foque com o universo, converse com Deus, sabe? Mantenha força dentro de você, mantenha-se num equilíbrio, tá? Racionalize suas emoções, procure enxergar as pessoas de uma forma mais humana, mais espiritualmente falando, tá? Assim, veja o outro de uma forma mais especial, não só criticando ou julgando, mas verificando em que processo evolutivo aquela pessoa está e compreendê-la. Então, todos os seus atos, todas as suas atitudes vão gerar uma energia que vai desenvolver os seus chakras. E quando todos estão desenvolvidos, estão trabalhando, funcionando, sua energia é maravilhosa, você não tem tanta doença, você não tem tanta preocupação, porque você está assim numa energia, você está vivo, se sentindo uma vitalidade, entende? É maravilhoso. E quem tiver dúvida pode fazer perguntas aí no e-mail, que eu vou respondendo, tá bom? Obrigada.